Bem-vindos a mais um episódio da nossa nova série A Caçada. E hoje com uma presença mais que especial e inédita, a pastoriana. Olá pessoal, tudo bem? Todos nós temos uma história de busca na palavra de Cristo, na verdade, e hoje nós vamos contar e compartilhar com vocês a nossa história com Cristo. É verdade, Dri, a gente sempre tem, né, uma história, e eu achei interessante o tema, né, a caçada, porque é uma busca, né, é uma busca que a gente tem muito forte, né, que a gente tem pelo reino, né, por Jesus, por Deus, né, e acaba que pra gente ter uma caçada, nós temos uma caminhada, né, não adianta a gente querer caçar parado no mesmo lugar. Então, às vezes, a gente para um pouquinho, né? Fica ali olhando, mas depois a gente anda e depois a gente continua essa caçada. E hoje a gente vai falar justamente dessa caminhada, né? Dos passos que a gente dá ali em direção a Jesus. Um versículo da Bíblia que fala sobre a história de Levi. O Levi deu o seu primeiro passo, né, em direção a Cristo. E assim, vocês adolescentes, né, que estão nesse caminhar e às vezes vão ter o seu primeiro, vamos dizer, contato, a sua primeira experiência mais real com Cristo. Lá em Lucas, ele fala assim que o Levi, ele era um cobrador de impostos. E assim, naquela época as pessoas não gostavam muito de cobradores de impostos. Eu acho que até hoje, né? Ninguém gosta de bater na porta para cobrar as coisas. E ele era meio que deixado de lado pela sociedade. E nesse momento Jesus chegou nele e falou para ele assim: siga-me. E ele resolveu dar o seu primeiro passo, né? Largar tudo e seguir a Cristo. Até sobre a história de Levi, é interessante, não sei quantos de vocês conhecem uma série que chama The Chosen. Então, bem no comecinho ali da primeira temporada, fala sobre a história dele e esses primeiros passos que ele deu. Let me tell you a story. You think that impossible things can happen? Miracles. Então, se vocês tiverem curiosidade, entra lá, The Chosen. É a história de Jesus mesmo, então dos evangelhos, é muito legal e é bem real, assim, a gente se sente bem ali dentro da história, é muito legal. Tá bom, sabia que até eu vou assistir esse filme. E então, Iana, como que foi pra você dar o seu primeiro passo da palavra de Cristo? Então eu estava pensando, né, nesses passos, em todos esses passos que a gente dá, né, em direção a Cristo, e aí eu fiquei pensando que como, né, vocês aí são privilegiados de já estarem ouvindo, né, e fazendo, né, essa caminhada com Cristo já a partir de agora, porque eu conheci a Cristo, eu tinha 17 anos. A gente acha que assim, né, é o nosso primeiro passo, mas Deus já estava chamando, né, porque afinal de contas eu já estava indo na igreja. Então, com 17 anos, em junho de 2005, eu entendi a mensagem, eu entendi o plano de salvação e eu acho que imediatamente o segundo passo já aconteceu, que foi quando eu aceitei isso no meu coração. Eu fui para a igreja porque o Rafael me convidou, né, a gente tinha se conhecido na escola, né, e assim, eu ainda estava na fase de achar que ele era só meu amigo, e aí ele me chamou e eu fui para a igreja com ele. Nesse processo, depois de alguns meses, a gente começou a namorar, né? E aí essa palavra entrou no meu coração e a partir daí eu consigo ver a caminhada com Cristo. E parece que todos os dias a gente tem um novo passo para dar, né, Dri? Sim. Conta pra mim como é que foi o seu. O meu não foi tão emocionante assim, mas vamos lá. Meu primeiro passo em direção a Cristo, eu tinha já 29 anos. Eu não morava no Brasil, eu morava fora e a gente tinha um processo de ficar lá um determinado tempo. Só que antes de a gente atingir esse tempo, Deus vem tocando no coração da gente, igual a gente fala, né? De voltar, de voltar, de voltar. E quando a gente retornou, a gente descobriu que meu pai estava com uma doença muito grave. E nesse momento foi onde a minha sogra me convidou a ir na igreja e a gente começou a fazer algumas campanhas no monte. Eu acho que aqui na igreja não faz, mas vocês já devem ter ouvido falar. E aí nesse momento foi onde que Deus tocou no meu coração e falou assim: olha, o seu pai não está bem, mas na minha presença ele vai estar.
Amém. Aí meu pai fez a cirurgia e tal, e infelizmente ele não sobreviveu, mas a gente tem a certeza que esse tocar no nosso coração foi para isso, foi direcionando a gente para encontrar uma coisa maior, entendeu? Amém. E gente, eu sempre me emociono com isso. Nossa, e ela falou que não era emocionante. E assim, desde então, foram pequenos passos, né? E o maior deles eu acho que foi do ano passado, onde Deus mostrou pra gente que pra Ele não tem limites, pra Ele não existe fronteiras. Amém. E é isso, pessoal. Desculpa a emoção, né? Mas faz parte. Eu acho que tem uma coisa que é importante a gente pensar, a gente lembrar, que muitas vezes a gente lembra dos grandes passos que a gente deu, né? E a gente precisa lembrar também dos pequenos passos que a gente dá todos os dias, porque são esses pequenos passos que vão fazer a diferença na nossa vida. Porque a gente não vive só de grandes passos. Eu não vivo só de conhecer Jesus. Porque se eu vivesse só de conhecer Jesus, eu tinha parado lá atrás. Eu não tinha continuado a caminhada, né? Não, sim. E uma busca constante, eu acho que é o ideal. Mas a partir do ano passado, a gente resolveu, eu e o meu esposo, que vocês já devem conhecer, a fazer um estudo bíblico. E vou te falar a verdade, não é fácil. Porque colocar duas pessoas com gênio forte, às vezes dá uns atritos. E assim, muitas coisas foram esclarecidas nesse processo e uma delas você que esclareceu, né? Que foi a questão do ser submissa, de você, nós mulher, né? Não ser aquela submissão imposta, mas sim aquela submissão amável, né? Aquela submissão diária. De coração mesmo. Isso. Que a gente entende que a gente serve como uma base, um alicerce para poder a nossa família frutificar. Eu queria falar para vocês só mais uma coisinha, que é sobre esses pequenos passos que a gente dá e que às vezes a gente acha que eles não fazem muita diferença. Vocês já viram, provavelmente, filmes, né, de pilotos de avião e tal, e quando eles estão pilotando, eles têm lá, né, o lugar certinho que eles têm que ir. Se eles mudarem 1 grau, de começo, eles não vão perceber que eles estão indo para outra direção. Mas durante a caminhada, eles vão para lugares... Ele vai parar num lugar totalmente diferente do que ele iria. E é essa a diferença dos nossos pequenos passos em direção a Cristo. De começo, a gente acha que isso não vai fazer muita diferença, que parece que não mudou, mas já mudou. Você vai para um lugar totalmente diferente agora. Então, por exemplo, uma coisa que a gente às vezes acha que é pequeno. Não, eu vou instituir agora que todos os dias eu vou ter 10 minutos de oração. Que eu vou parar o meu dia e vou ter 10 minutos de oração. Parece uma coisa pequena e às vezes a gente pensa, mas eu já oro, gente. Eu já oro todo dia, eu vou colocar 10 minutos de oração. Pode ter certeza, você está dando um passo em direção ao reino de Deus e isso vai mudar totalmente o lugar que você vai chegar no final. Outro pequeno passo. Eu vou ler um capítulo da Bíblia por dia. Tá bom, é um pequeno passo, mas isso também vai fazer total diferença. Isso vai mudando a nossa forma de caminhar, vai mudando a nossa forma de pensar a vida. Nós começamos a enxergar a vida com outros óculos. É como se a gente tirasse o nosso óculos que a gente está acostumado a enxergar as coisas aqui do mundo e colocasse o óculos de Deus, a forma de como Deus enxerga as coisas. É claro que a gente não vai enxergar as coisas como Deus enxerga, né? A gente ainda está longe disso. Tem que evoluir muito. Mas a gente está caminhando, né? Sempre querendo chegar assim mais perto aí dessa visão, né, que Deus tem e não só a nossa. Porque muitas vezes a gente acha que nossa visão é muito boa. Com o passar do tempo, a gente vai percebendo que não é assim, né? Igual quando Jó fala ali com Deus, né? Que começa a questionar Deus e aí Deus fala assim, mas assim, você estava lá comigo na criação do mundo? Você fez as coisas, né? O dia e a noite, né? Os mares e tudo, né? Então, assim, a gente às vezes acha que a gente já sabe muito. Mas assim, sempre Deus vai saber mais do que a gente. Então a gente precisa ter essa humildade de dar esses pequenos passos em direção a Ele para mudar a nossa forma de ver as coisas. Isso que você falou é verdade. Eu vejo isso um exemplo em casa, bem certo disso. A questão de você dar
pouquinho em pouquinho todos os dias. O Rafa, o meu filho, a gente não tinha o hábito de ler com ele a Bíblia. E todos os dias a gente começou a ler uma história para ele todos os dias. Hoje, depois de algum tempo, ele já nos cobra. Se a gente não lê, ele já nos cobra. Ele, mamãe, e a história de hoje? E o mais emocionante é ver seu filho falando para outra criança a história que ele aprendeu. É verdade. Não é? É verdade, a palavra de Deus é muito rica, né? Sim. Então, sempre que você lê, aquilo vai ficar ressoando na sua cabeça. E aí é quando você vai falar isso numa conversa com um amigo, né? Então, não, e é muito engraçado, porque são crianças de apenas 7 anos, né? 7, 8 anos fazendo isso. Então, nós compartilhamos com vocês as nossas histórias, como foi o nosso primeiro passo. Agora eu convido vocês que estão assistindo, adolescentes, esse vídeo, a compartilhar com a gente também um pouquinho da história de vocês com a gente. Faz um videozinho aí pelo celular mesmo, manda pra tia Rafa, ela vai editar e a gente coloca aqui no nosso canal, tá bom? Se você não quiser gravar um vídeo, pode pelo menos escrever, porque sim, é de verdade, a gente realmente quer saber. O desafio é para vocês escolherem um livro da Bíblia, tá? Para vocês lerem um capítulo por dia, tá bom? E aí depois vocês falam da experiência, de como que foi ler esse livro da Bíblia durante essa semana, tá bom? Posso até indicar alguns se vocês quiserem, tá bom? O livro de Daniel é muito legal, muito bom. Nós temos também os evangelhos, que também são assim, Mateus, Marcos, Lucas, João. São livros excelentes para a gente começar nessa caminhada. Mas você pode escolher qualquer um outro que você quiser. Então é isso, galerinha. Fica de olho aí no próximo episódio da nossa nova série A Caçada. Foi muito bom estar com vocês, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Como que é a despedida aí? Um capítulo por dia? O que eu falei? Por semana. Desculpa.